A gente está aqui para falar um pouquinho do que foram esses dias. Foram dias desafiadores na preparação, recursos que foram limitados, mas o Senhor estava lá provendo. Mas foram dias muito desafiadores enquanto a gente estava na missão. As pessoas que ficaram aqui na igreja talvez não souberam tudo o que aconteceu. Nós saímos na sexta-feira, sempre tem uma resistência espiritual, uma resistência por parte das pessoas que estão lá no carnaval. A gente escuta muita coisa, mas a gente está acostumado a ouvir: sai daqui, crente. Nem aqui vocês deixam a gente em paz. Deixa a gente ser feliz. Vão para lá que não é lugar de vocês. A gente escuta muito isso, mas a gente também escuta muito: muito obrigado por você ter vindo, porque eu precisava ouvir a mensagem de Jesus hoje. Eu precisava receber esse abraço hoje. A gente foi na sexta, no sábado a gente foi para o Galo. No domingo, quando a gente estava para sair, apesar de nós termos uma autorização para ir com o som para as ruas, o Ministério Rugido do Leão tem um som apropriado para a gente fazer evangelismo em lugares com muito barulho, um som potente. E esse som tinha uma autorização para ir. Mas naquele dia, alguns funcionários de um órgão específico da Prefeitura de Recife não permitiram que o som saísse. E o som, para você saber, ele é totalmente importante, porque é através do som que as pessoas ouvem o louvor, ouvem a mensagem pregada, o teatro. Sem o som, como eles nos ouviriam? Como eles ouviriam a mensagem da cruz? Nós ainda não tivemos tempo para conversar sobre os desafios desses dias. Mas eu creio que assim como eu pensei, como agora a gente vai pregar, como a gente vai falar, como eles ouvirão. Mas Deus é Deus, e Ele faz do jeito que Ele quer, e o jeito dEle é muito mais poderoso que o nosso. Mesmo tendo tanta experiência em evangelismo, o Senhor disse assim: não vai ser por meio da experiência de vocês, eu vou fazer do meu jeito. E mesmo a gente confuso, sem entender o que estava acontecendo, eu vi mais uma vez o pastor Ricardo dizer: segue, a gente vai, a gente vai. Então o irmão começava a cantar, o outro ouvia, começava a cantar. E sim, a mensagem foi falada, sem microfone, mas com o som de cada um aqui, de cada voz aqui. Todo mundo cantou, todo mundo exaltou o Senhor. E eu lembro que em todo tempo eu ficava pensando: meu Deus, eu assemelho essa batalha aqui, a batalha de Jericó. Eles tinham experiência de guerra, mas naquele dia o Senhor falou para Josué: não vai ser através da experiência de guerra de vocês. Vocês vão dar voltas por essa cidade tocando instrumentos em silêncio, tocando trombeta. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas tocando e vocês vão gritar e as muralhas cairão. Foi assim que Deus fez com a gente nesse tempo. Ele fez com que a gente não criasse expectativa nenhuma na experiência que já havia de evangelismo. Ele disse: eu vou fazer algo novo, algo diferente. Vocês vão ver que o poderoso de vocês sou eu. Yeshua HaMashiach, Ele é o nosso Senhor. E Ele se fez presente de forma poderosa em todos esses dias. Amém? Eu quero convidar aqui agora alguns irmãos que viveram e que querem compartilhar com vocês algumas experiências que eles tiveram. Jaciara, por favor. A gente vai ser breve, tá, igreja? A nossa ideia não é cansar, mas é de fazer vocês entrarem um pouquinho naquilo que a gente viveu, vocês saberem um pouquinho o que a gente passou. Amém. Eu escrevi para só ler e a gente ser breve, porque eu imagino, como Samuel disse, eu disse: Santo, tu vai falar alguma coisa? E ele disse: tu tem experiência? Ele fez: meu Deus, eu acho que todo mundo tem várias. Então não dava tempo da gente. Como essas fotos, tem muitos outros momentos que não ficaram registrados nas câmeras. E me veio à mente um que eu vivenciei, como também, como ele disse, tem experiências que não vai dar para a gente contar, né? Mas eu sei que todo mundo teve.
Depois da palavra que nós ouvimos essa noite aqui, quem somos nós, né? Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Como muitos aqui, eu, como Débora relatou, também fiquei muito temerosa. Ouvi coisas, guardei silêncio, não comentei nem com Sam, mas perto do dia eu olhava o que era que Deus estava direcionando ao coração do pastor Ricardo. E aí eu dizia, Senhor, se eles estão à frente e tu estás concordando com eles, com os apóstolos, é porque é para a gente ir. E aí a coragem veio, o medo foi embora e tudo bem, vamos lá. Eu queria ler esse versículo para a igreja, falar duas coisas preciosas que foram as que mais me marcaram. Na sexta-feira, antes de sair, lá na formação, Deus respondeu uma oração, enquanto o pastor Brau deu início a um louvor. Deus respondeu essa oração enquanto ele começou a cantar Ouço o galopar dos cavalos. Se medo tive ou dúvidas de participar do impacto, naquele momento eu já estava em total adoração. E eu senti uma presença poderosa depois que a pastora Eliane orou e começamos esta canção. Adiante de nós estavam aqueles cavalos, mas pareciam carruagens de fogo, empurrando todas as maldades que o inferno implantava ali e abrindo as ruas para que a adoração fosse espalhada. Mas tudo era a resposta das respostas que cada vida ali estava entregando a Deus. Não aguentei, chorei muito com a visão. Ela era um startar. Deus dizendo, vão agora, toquem e falem e marchem. E nenhum dia sequer eu senti que eu estava indo para o Recife Antigo. Muito estranho, muito mesmo. Muito menos que eu estava indo para Carnaval. Estava indo adorar a Deus e deixar a adoração alcançar as vidas que são amadas por Ele. Foi muito leve fazer a obra esse ano e se eu não tivesse gripado, eu ainda estava lá. A segunda experiência foi bem marcante também. Eu fui curada. Eu cheguei em casa na sexta-feira e a minha coluna e a perna direita estavam doendo. Parecia ter dado um jeito, mas foi uma posição que eu fiquei na sexta tarde por muito tempo, antes de vir para o impacto. Passei o sábado todo com dor, o domingo pela manhã também. E aí, à tarde, eu vim pela fé para o impacto, pois parecia aquela famosa dor no nervo ciático. E que, em pé, você não sente nada. Então, eu vou. Coloquei um adesivo nas costas, na coluna, me equipei toda, porque caso eu sentisse dor no caminho, e nenhum dia sequer eu senti dor. Então, eu cheguei na concentração, na igreja, começamos a adoração naquele domingo à tarde, antes de sair. Foi algo muito forte, aquela adoração do domingo à tarde. Eu sentei, levantei, cadê a dor? Aí eu falei para Sam, amor, eu fui curada. Eu levei todos os dias, eu me levantei e fui todos os dias para o impacto. Com essa alegria dessa cura nas ruas, ninguém sabia de nada. Meus motivos para além de ser salva e dizer, não vale a pena viver nem um dia sequer sem esse amor. Eu fui impactada cada dia na concentração na igreja, no ônibus, com o testemunho de Amanda, tocando, aprendendo, ensinando, cantando, sendo eu a criatura mais desafinada que eu conheço. Eu olhava para a Débora e eu pensava só no canto na mão, porque de na mão eu só conheço a história. Mas a alegria está no coração. E uma outra música que impactou o último impacto que a gente foi, que foi entrar naquela rua da praça, e eu e Samuel no cordão de isolamento, era aquela camisa verde. E nós dois fomos muito impactados naquele ano, porque a gente viu várias pessoas com canecas de cerveja, e elas gritavam, e o rugido parou de cantar, e a gente só ouvia a voz deles, e Samuel disse, já se filma isso, e eu filmei. Porque eles gritavam com as canecas, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E eu olhava para a Débora e fazia, bora, alegria.
a alegria está no coração. Depois a gente, porque ele vive, bora, porque ele. E aí do meu lado vinha uma jovem gritando, correndo, porque ele vive. O namorado puxava ela pela mão, vem-te embora, doida. E ela fazia, posso crer, não é amanhã. E não queria voltar, queria seguir a gente. E as fotos me lembraram de um casal que eles disseram, eu chamei a mídia fez entrevista com eles. Eles disseram que vocês passaram e a gente se sentiu atraído. E aí vocês sumiram. A gente dá aquela pausa para o descanso, né? O santo descanso. E depois vocês voltaram e ela disse, amor, olha lá eles de novo. E eles foram. E na hora que a gente estava orando por elas, e que eu orei, eu disse, Deus está mandando te dizer que a tua família nunca mais será a mesma. E eu achava que ela era namorada dele. Mas ela disse, não, nós somos casados. E Deus falou comigo que tinha guardado algo para mim aqui em Recife. Eu sou de Aracaju. E foi um encontro poderoso. As pessoas oraram por eles e foi uma bênção. Meu Deus, te servi no meio de um povo que vive o propósito de ser uma família. Não, aqui. Fui impactada a cada dia na concentração, na igreja, no ônibus, testemunho de Amanda, aprendendo, ensinando, cantando, sendo a pessoa mais desentoada que eu conheço, parando no Betel para descansar, um descanso gostoso, um lanche gostoso, confortável, e eu ainda recebi massagem nos meus cachos. Foi poderoso. Meu Deus, te servir no meio de um povo que vive o propósito de ser família em Cristo é um privilégio. Deus abençoe todos os pastores e líderes que receberam essa confiança, que multiplicaram a graça e a força. Deus multiplique graça e força ao casal, pastor Ricardo, pastora Jaque, os apóstolos, que nós oramos tanto por vocês. Gratidão a todos os componentes do Rugido, do Leão, pelo acolhimento que me deram. Desde a marcha em João Pessoa, que foram 2 dias marcantes e uma gostosa comunhão, onde me senti acolhida por esse ministério, sendo eu quase uma idosa, no meio de jovens que agiram sem barreiras e prontamente me acolheram, não se importaram, ensinando, acolhendo como uma verdadeira família de Cristo. Gratidão a todos. Amém, amém. Renata. Gente, eu estou chamando essas pessoas porque foi comunicado nos grupos que quem quisesse dar testemunho para ficar mais organizadinho, né? Entrasse em contato comigo previamente. Paz do Senhor, eu vou ser bem breve. Então, assim, esse ano para mim foi extremamente desafiador. Um dia antes eu recebi uma notícia não muito agradável, com uma suspeita de câncer, do meu pai. E eu pensei em desistir de ir. Mas por honra, primeiro a Deus, e segundo porque eu tinha dado a minha palavra a Ricardo e Jaque que iria, eu não desisti. E os dias foram passando, o cansaço foi batendo, tudinho. E quando foi na terça-feira, a gente faltando, dizendo a Andresa, a irmã do pastor Bravo, eu disse, poxa, Andresa, hoje eu não dei o meu melhor, porque eu estou com muita dor. Aí ela diz assim, Renata, às vezes a gente sabe da capacidade da gente, a gente procura sempre dar os 100% da gente, mas a gente, às vezes só dá 20%. E esses 20% é o melhor que naquele dia a gente podia dar. Eu digo, cara, então hoje, nem que fosse esse 1%, foi o melhor que eu dei. E acho que eu precisava, durante esses 5 dias, eu acho que eu não fui para evangelizar, acho que eu fui muito mais evangelizada do que eu fui para evangelizar aquele pessoal que estava lá. Amém. Glória a Deus. A gente vai achando que vai dar, mas a gente recebe muito mais. Amanda Cisneiros. Amanda veio? Ah, tá. Amém. Essa daí... O testemunho é bênção, é bênção. Paz e graça, igreja. Eu estava tentando ver se eu conseguia passar uma foto aqui para vocês. Eu conheci esse ministério no ano de 2017. Um ano muito difícil da minha vida. Eu estava separada, eu me separei no período do carnaval. E eu fui para as ruas.
eu costumo dizer que eu estava toda macaqueada, né? Cheia de purpurina, querendo medir forças, mostrar que eu era forte, que eu estava bem, quando na verdade eu estava destruída. E aí quando eu encontrei... E aí quando eu encontrei o ministério, eu fui uma daquelas pessoas que julguei. Eu disse, olha para aí que bando de crente safado. Batucando aqui no carnaval, disfarçado de crente. E o Senhor me amou, o amor me amou. Naquele dia, mesmo eu sendo infiel a Ele, mesmo eu estando distante, a pastora Eliane fez uma oração por mim. E ela revelou algo que eu não vou compartilhar agora, muito forte da minha vida, da minha infância, que eu nunca tinha contado para ninguém. E olha que eu sou boca de sacola, assim, todo mundo sabe da minha vida, mas esse fato específico da minha vida, nunca ninguém soube. E eu vi Deus naquele lugar, né? Muito resistente, vim com muita dor para a igreja. Um ano depois, eu ligo a televisão e estava o Ruzido passando no Galo da Madrugada. E eu, muito espontânea, liguei para a pastora Mirtinha e disse assim, ô pastora Mirtinha, eu estou vendo o impacto na TV, eu vou botar agora minhas asas de Victoria's Secrets e vou para o carnaval, viu? Ela disse, vai não, filha. Com o maior amor do mundo. Eu disse, eu não vou. Ela disse, vai não. Vamos ajoelhar e orar. E eu vim bater aqui numa torre de oração. Eu passei todos os dias do carnaval orando. Nem eu sabia o que eu estava fazendo direito, mas eu vim para esse lugar. No terceiro ano, eu fui com um grupo. Quando eu cheguei, foi uma guerra espiritual muito forte. Quando eu cheguei no Galo da Madrugada, eu entrei dançando e cantando as músicas do mundo. Quando eu cheguei lá, eu olhei para aquelas pessoas e eu comecei a entregar meu coração a Deus, porque eu estava envergonhada. E eu disse, Senhor, eu não vim aqui para te envergonhar. Eu não sei o que eu estou fazendo com essas pessoas, com essa roupa ridícula, porque eu queria estar ali, com aquele povo, bebendo. E eu escutei, audivelmente, uma voz grave que dizia assim, porque eu escolhi os loucos desse mundo. Eu escolhi os que não são para confundir os que são. E aí eu achei que eu estava doida, né? Isso eu enlouqueci. Aí corri para debaixo da asa da minha galinha. Pastora Eliane, eu disse, eu estou enlouquecendo, eu estou com dor de cabeça, eu não estou aguentando isso aqui. Aí ela fez uma oração. E naquele mesmo dia no teatro eu fui liberta do carnaval. E esse ano foi diferente. Eu saí tocando. E o toque, ele sempre foi muito presente desde que eu conheci o Ruzido. O Senhor sempre revelou o toque para mim. E eu não entendo o porquê disso, mas eu sinto e eu vejo, eu escuto os tambores batendo nos momentos mais difíceis da minha vida. E esse ano eu senti que foi um mergulho mais profundo. Todo ano no Ruzido é um mergulho mais profundo. E eu quero dizer que eu fui uma daquelas pessoas que estava no carnaval e que fui tocada. Né? Essa pregação do pastor Marinho, meu eterno professor, foi muito relevante, edificou muito a minha alma, porque a gente, enquanto ser humano, a gente costuma julgar, né? E que trabalho lindo, que possamos nos unir, né? E que a igreja seja mais forte a cada ano. Nós precisamos de vocês, igreja, nessa batalha. Não é fácil ir para o campo de batalha, não é fácil ser apontado, não é fácil ser julgado. Inclusive o inimigo vai tentar roubar o seu testemunho. Foi o que aconteceu comigo, eu não estaria aqui hoje. Estou com muita dor, mas mesmo na dor, o Senhor revelou o toque dele para mim. E eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui
glorificando ao Senhor, né? E por esse ministério, pelo ID do pastor Ricardo, pelo ID dessa igreja e pelo amor, porque essa igreja me amou. Cada um aqui é muito especial, né? Nós não seríamos nós sem você. Samantha veio? Não? Luciana. Graça e paz, igreja. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi o dia da ceia foi na segunda-feira. Foi o dia em que teve a ceia lá no Betel. No momento do teatro, é um dos momentos mais importantes. O toque atrai as pessoas, mas o teatro, para mim, é um momento muito importante, que é o momento que, após o teatro, é a hora em que a gente pergunta se alguém ali quer receber alguma oração. E, especificamente, na segunda-feira, após o teatro, eu lembro que, bem antes de concluir a palavra, alguém aqui precisa de uma oração, aí eu vi que várias pessoas já levantaram a mão, né? Antes da pergunta ser até concluída. E eu estava tocando, antes da gente começar o teatro, a gente forma um círculo, termina o toque, e eu fiquei de frente para uma moça. E ela me chamou a atenção, e eu fiquei já intercedendo no meu coração pela vida dela. E após o teatro, no louvor, ela cantava as músicas, até música que era mais difícil, que nem todo mundo conhece. Aquilo me chamou muita atenção. E após o teatro, quando teve a pergunta se alguém ali estava precisando de oração, eu me direcionei a ela e perguntei se ela queria que a gente orasse por ela. Tem pessoas que a gente pergunta se a pessoa quer vir para o círculo, e as pessoas se constrangem e não querem. Principalmente pessoas que são afastadas da igreja, elas sentem vergonha de vir para o meio. E aí eu perguntei assim, eu poderia orar por você? Aí ela disse, pode. Aí eu disse assim, você quer que seja aqui? Ela disse, não, eu posso ir para o meio. Aí ela veio, e quando ela veio, o meu coração já começou a queimar por ela. Então eu orei por ela, e no final da oração, Anderson, creio que não está aqui agora, trouxe uma palavra, que eu sei que foi o Espírito Santo, pela forma como ela ficou, com a palavra que ele entregou. Então, a gente saiu dali e fomos para o Betel. E lá no Betel foi um momento muito poderoso. E na hora da ceia, ou foi antes da ceia, no momento que a gente estava louvando, o Senhor trouxe à minha memória algo que aconteceu na minha vida lá atrás. Eu havia também me afastado da igreja e voltei para Jesus em uma festa. Eu estava numa festa e era por volta de 2 horas da manhã, e o Espírito Santo me constrangeu naquele lugar, e eu estava com meus filhos naquele lugar, e ali foi o meu último dia no mundo, posso dizer assim, em festas mundanas, né? Então, naquele momento ali em que a gente estava naquela ceia, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança. Então, eu olhei para aquela jovem e vi o quanto o Espírito Santo constrangeu ela através do trabalho que a gente estava fazendo nas ruas. E ali no Betel, no momento em que a gente orava, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi que um dia eu estava como ela. E hoje, após ter sido resgatada, eu estava junto com a minha família, sendo usada para o resgate. E o impacto, ele é esse resgate. E por que eu estou trazendo isso? Porque o momento da oração em que a gente orou pelas pessoas que estão afastadas, pessoas daqui da nossa igreja, foi um momento muito forte e eu não conseguia parar de chorar. E o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração, não peça duvidando, peça crendo. E eu lembrei que eu sei que a nossa igreja sempre orou por pessoas que se afastaram daqui. Então, assim, não duvidem de pessoas que não são daqui, mas que vocês conhecem. Não duvidem quando vocês orarem por ela. O nome da moça é até Ellen. Eu até falei para ela, você tem o nome da minha filha. E ela era uma jovem, como a minha filha. E eu tenho convicção que eu voltei para aqui através da oração que é feita nessa casa, da intercessão. E eu creio que aquelas pessoas que receberam aquela palavra, através do trabalho que foi feito, como foi mencionado aqui, é um trabalho difícil.
Eu confesso que eu só vou pedindo a Deus, Senhor, confirme no meu coração, porque eu não quero ir, eu não tinha o hábito de brincar carnaval. Então, para mim, é muito difícil estar ali naquele lugar, mas o Senhor sempre confirma. E a vida dessa jovem, o quebrantamento dela, a forma como ela se quebrantou ali, fez com que eu entendesse no meu coração que é um chamado e que a gente está indo às ruas fazer aquilo que é a vontade do Pai, é lançar a rede e trazer as vidas. E como foi falado, que o Espírito Santo de Deus gere dentro do nosso coração esse amor, para não expelir, mas para acolher. E que não haja dentro do nosso coração esse julgamento. Porque se quando eu me afastei, eu tivesse voltado, as pessoas daqui tivessem me condenado, eu teria ido embora. Então, que não haja isso no nosso coração, que as pessoas entendam que é um trabalho sério, e que tem feito muito efeito, tem surtido muito efeito. Vocês podem não ver aqui as pessoas, alguém pode perguntar, mas cadê essas pessoas que eles resgatam lá fora? Eu tenho certeza que o Espírito Santo constrange. Isso, para mim, é o que importa. O constrangimento que o Espírito Santo traz, a convicção que ele está naquele lugar por amor àquela vida, que nós vamos àquele lugar por amor a essas vidas. Era isso que eu queria falar. Glória a Deus, aleluia. E agora a gente tem o último testemunho, é o seu. O irmão Jorge, ele é do Verbo da Vida, né? Uma igreja que se juntou a obreiros nesses dias de impacto. E quanto que Deus usou a vida desse homem para abençoar o ministério. Vou deixar ele falar, sem spoiler. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. De antemão, gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui inserido nesse grupo maravilhoso, dessa missão do pastor Ricardo. Muito grato pelo convite que ele me fez e estar vindo participar e aprender com vocês. Sou muito grato a Deus e a todos vocês que me acolheram e me receberam muito bem. Muito grato pela vida de cada um. Vou iniciar no caso, falando... Quando eu vivia nas trevas, posso falar isso. Eu sou oriundo, né, iniciei musicalmente falando desde pequeno, 5, 6 anos eu comecei nas matrizes africanas tocando. Então, por incentivo de pais, né, o pai e minha mãe fazia parte, e hoje eu vivo na luz. Deus me resgatou há muito tempo, e nessas idas e vindas, estudando música, foi daí que entrou o grande milagre que Deus fez recentemente, agora contei para o pastor sobre isso, que meu pai entrou nessa vida mundana, né, da música, através de mim. Viu que eu tinha dom para música, me incentivou, comprou instrumentos para mim, percussivo, e daí eu fui para a igreja. Depois que eu aprendi, fui aprender conservatório, fui na igreja, conservatório, primeira igreja batista de Água Fria, e logo depois eu fui estudar no conservatório pernambucano. Mas mesmo estudando, eu vivi no mundo, tocando, viajando, e meu pai sempre dando um apoio por trás. Mas nunca tinha ido ou falado que iria para a igreja. Sempre viveu na parte mundana. E aí, as idas e vindas, aí formei em percussão popular, fui viajar, tocar, fui para a Europa, voltei, fui para a África, voltei. Enfim, e sempre ele dava um apoio por trás, e a gente sempre participando. Ele foi recentemente para Londres, dar palestra, falando da cultura, e nunca disse que abandonaria ou qualquer coisa desse tipo. Meu pai é tipo um consultor cultural na Zona Norte, é uma pessoa que é muito procurada para agilizar algumas coisas, tentou até dar uma força a gente, mas por conta das atribuições dele, ficou um pouco conturbado e ele não conseguiu. Qual foi o milagre? Pastor Ricardo, também do convite, a gente se envolveu mais, e pastor Ricardo ficou intercedendo muito e orando por ele. E a gente também. Eu nunca vi meu pai, eu levei, ele já foi comigo na Verbo da Vida, já foi para o culto, mas eu nunca tinha ouvido da boca dele, questão própria, dizer que iria sair, ou qualquer momento, ele dizer que ia abandonar aquilo que ele fazia. E nesse carnaval, agora, ele foi constrangido, a gente orando, né, pastor? Intercedendo, ele foi constrangido, tá? Por algumas situações que passaram lá, e ele ligou para mim na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, ele disse: filho, eu não quero mais saber de maracatu. Eu vou apoiar você e o pastor lá, no que ele puder, pode contar comigo,
que eu vou estar dentro para ajeitar, que ele é louco, gosta muito de ajeitar instrumentos. Ele ficou, naquele dia que ele foi lá, ele ficou agoniado, porque algumas alfaias estavam afogadas. Ele disse, rapaz, vamos afinar as alfaias. Ele ficou agoniado, porque eu ensinei a ele e ele hoje continua fazendo. Ele faz os instrumentos e ele disse, vamos fazer uma oficina com o pessoal, eles vão aprender a fazer as alfaias próprias, vão afinar as alfaias. Então, assim, é um motivo, eu estou muito, mas muito feliz em abrir. Minha esposa está aqui, sabe, meu pai é muito fechado, ele é muito fechado, então, para ele abrir a boca e dizer que vai vir, é porque realmente está de coração, e eu sei que foi de Deus. Oh, meu Deus. Gente, quando a gente diz sim para a obra que é do Senhor, não é nossa, Ele cuida do que é da gente, né? A gente não precisa se preocupar, entrega a Ele e Ele cuida. Amém? Pastor? Não, tá certo. Pastora Eliane. Pastor... Ah, sim, tem um videozinho, rapidinho.